E o Espírito Santo, ele chamou de isto. Então o autor estava errado, então? Ele traduziu isto. Isto é uma pessoa? Pergunto pra você. Devolvo a mesma pergunta com base em Mateus 28:19. Eu não sei se vocês batizam, mas diz assim, ó, uma ordem de Jesus a todos os seus discípulos. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pergunto uma pergunta muito sincera. Se não é uma pessoa, não vou nem entrar na questão da discussão de Jesus Cristo. Qual é a explicação para que se batize em nome do Pai, de um ser subordinado, que não é a minha interpretação, e de uma força ativa? Qualquer pergunta? Porque a ordem tá aqui, ó. A ordem é para que a gente batize as pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não existe 3 pessoas, a minha pergunta é: por que dessa ordem? Primeiro, que na interpretação dos testemunhos de Jeová, o Filho não é Deus. Por que vai batizar alguém em nome de um subordinado? Segundo, se o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força, por que se batiza em nome de uma força? Francisco. Então vamos lá. Os ouvintes estão vendo aí, ele não respondeu. Eu perguntei se isto... Ele fez uma pergunta para responder. Não, seria educadamente eu te fazer uma pergunta para responder. Não tem sentido isso. Então, você concorda? Então, mas você concorda que isso não é uma pessoa? Isso não é uma pessoa, então. Por que chamou o Espírito Santo disso? Você não me respondeu. Primeiro... Isto. Bem claro isso aí. E aparece os dois. Aparece Jesus e o Espírito Santo. Caberia... Em Atos aqui, 33, caberia este pro Espírito. Mas o contrário não cabe, entendeu? Isto e este é só uma declinação. Tudo bem, mas aparece... É a mesma tudo classe bem, gramatical. Mas foi usado... Tu concorda que é a mesma classe gramatical? Concordo com você também. Mas foi usado isto para o Espírito Santo. Não sei se por uma falta de conhecimento, que eu creio que não seja, certo, ou só para calçar aqueles que não compreendem o que nós estamos falando, é a mesma classe gramatical. Então a gente não pode usar este e isto como sendo coisas antagônicas, ou para se referir a coisas distintas. Não, eu falei que os dois aparecem aqui. Um foi traduzido por este e outro por isso. Então, se o texto estivesse dizendo este, o Espírito Santo... Assim, ó, ali a declinação, se eu não me engano, tá na questão do gênero. Então, o tuto é gênero neutro. Tudo bem, vamos perguntar, mas você vê que não respondeu. O pessoal tá entendendo. Isto não pode ser uma pessoa, é impossível. Mas vamos continuar respondendo a sua pergunta aqui, vai lá. Eu vou citar aqui, essa questão que você falou de Mateus 28, 19 e 20, é um especialista, né? Não sei se você conhece, sobre a questão. Quadros verbais do Novo Testamento de Robertson. Ele diz o seguinte, ó. Aqui é comum na Septuaginta, né? E nos papiros, traduzir poder por autoridade. No batismo, em nome do Espírito Santo, reconhece apenas a sua autoridade, que é de Deus. E cadê o nome do Espírito Santo que nunca aparece? Mas, entendeu? Desculpa, não entendi o que isso tem a ver com a minha pergunta. Não, tem a ver que em nome do... Não quer dizer uma pessoa. Não, isso que o quadro verbal está dizendo aqui, claramente. Tá, então como é que o senhor interpreta o texto de Mateus 28? Só para eu entender. Que da autoridade que o Espírito Santo representa. A pergunta não é a nossa discussão não é em torno da segunda pessoa da Trindade, mas para que os ouvintes acompanhem o meu raciocínio, eu pergunto, tá bom, e por que manda batizar em nome de Jesus Cristo? Sim, mas cadê o nome do Espírito Santo? Não tem. Não, calma. Sim, porque ele é um ser pessoal, concordo com você. Você tá se esquivando da minha resposta, não, por quê? Não. Porque se o Espírito Santo é um poder, o que é Jesus Cristo ali? Se o Espírito Santo, na sua compreensão, é a força ativa do Deus, que é divino, do Deus, desculpa a redundância, e por que Jesus Cristo está ali? O fato de ter mencionado os 3 juntos provam que o Espírito Santo é uma pessoa, em hipótese alguma prova. Tá bom. E por que se batiza em nome de Jesus? Sim, porque ele é um ser pessoal. Ele é um ser pessoal. Mas nem sempre é no caso do Espírito Santo. Quando o nome... Existe um texto que eu vou me lembrar aqui agora. Então o doutor então ele tá errado. O Robson aqui no quadro verbais não estaria, né? Não, desculpa. É que o senhor tá usando uma citação aí que está fora do contexto da nossa discussão. Tá bom, depois você me apresenta o contexto, então. Por exemplo, então eu lanço um desafio aqui ao